Rio de Janeiro sempre foi bem lindo, por isso todo mundo tá sempre querendo usar o nosso rio como o seu palco. Então por que o Zé Carioca deles aqui é um mico? Eles acham mesmo que nós temos tantos micos? Não, obviamente nós temos pássaros dançando samba e carros alegóricos de galinha. Tá. Ah, é? Pá, 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 pá. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Então, eu ia falar do Dr. Chapatin, roteiro pronto e tudo, mas eu não quero arriscar o canal. Então, o que podemos ver pro dia do futebol? Como assim o Pica-Pau teve uma websérie? Sim, não só temos um episódio de futebol, é no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar dessa websérie, mas parece que foi bem sucedida. Teve 3 temporadas, embora hajam claras limitações orçamentárias. Foi feita para o YouTube, a qualidade é mais baixa, porém há positivos. Fizeram em espanhol e português também. Ter de falar inglês e trabalhar por menos não é globalização. Isso é globalização. Digital Circus sair com 19 idiomas é globalização. Dá um pouco mais de trabalho, mas sua audiência em potencial triplica. Quer dizer, decanonoplica. Ainda assim, pelo menos nesse episódio, há escolhas artísticas e de roteiro que parecem querer ser prazerosas aos olhos e deleitáveis à mente, respectivamente, só que elas não são muito bem pensadas. Veja esses coqueiros, por exemplo. Não usar linhas dá um certo toque artístico que pode ser interessante. Até eu já usei nos meus desenhos toscos. As não linhas serem transparentes pode ser agradável, mas aí o Woody vai interagir com elas. Subitamente, esse personagem com linhas escuras bem definidas tem que ser cor distinta que parece extremamente estática. Olha esses cocos! Parece que alguém só pintou ovos de marrom e tacou por cima de uma palmeira pintada por um artista mais talentoso. Eles nem ficam embaixo das folhas. E eles têm linhas. Seria realmente tão difícil falar pro artista: ei, o coqueiro de perto tem que ter linhas para não ser tão diferente dos personagens. Aliás, a barriga do coqueiro é para ser logo antes das folhas. Quanto à história com E de excremento, falemos da história com E de excremento. Eu tenho certeza que parte das limitações de roteiro aqui são por parte do roteirista não ser do Brasil, mas nada impediria que o roteiro, ao menos desse curta, fosse de um brasileiro. Depois do Pão de Açúcar mofado, vemos que Woody e Winnie estão no pé do Cristo Redentor, onde o Pica-Pau pergunta se não era romântico, derruba alguém sem querer com seu pau de selfie, e aí a Winnie quer tirar uma foto de satélite deles, que de alguma forma é bem de perto. E o Pica-Pau tá com o braço pra esquerda, mas a imagem não parece ter ângulo nenhum. O pior é que, talvez se a imagem perfeita que ela queria fosse mostrada como não funcionando, podia ser uma piada. Talvez se fossem só 2 pontinhos de longe. De novo, os ver pelo telefone é uma escolha artística que pode funcionar, mas não funciona quando o braço subiu tanto que dá pra ver a curvatura da Terra. Ela ainda tem que falar: não bloqueia a montanha, porque o braço chegou na base da estátua, mas a essa altura não só não faz sentido visualmente, esse pau de selfie já requebrou tanto que me admira que não. Chorando se foi. Um mico chamado Luiz surge atrapalhando a foto. Olá, Pica-Pau! Woody diz que o convidou para passar o fim de semana todo junto deles. Não é ótimo? Defina ótimo. Ela tenta explicar, dizendo que 2 é bom. E 3 é uma festa! Phrasing. E eu acho que isso é pra ser samba. Luiz beija a mão dela, o que irrita o Pica-Pau. Sim. Se é espanhol, às vezes francês, e um brasileiro aceitou como se não fosse presidente americano chamando o Rio de Buenos Aires. Ele tá querendo pegar mesmo. Woody, fica de olho. E a tartaruga leva o pau de selfie na cara? Honestamente, a primeira piada da sequência foi melhor aqui, e só a dele se derrubando a boazinha ia ser razoável. Eu entendo porque, por exemplo, o bastão de autofotografia não ser reto é mais visualmente interessante, mas leva tanto tempo e fica tão sem graça insistindo nisso. É tudo tão bobo. No calçadão, passando por vários olhos mortos, Winnie se deixa cair em Luiz, dizendo estar desidratada. Eu admito que o seu sol tropical me deixou ressecada. Você sabe palavras? Ou você está realmente falando de pele ruim em vez de sede? Essa sequência
sequência representa bem o problema desse triângulo amoroso. Não é pra ela estar interessada, mas a animação mostra ela olhando pra Luiz como se estivesse. Ela pode estar com sede, mas parece mais uma tábua quando cai. E por que ela estaria olhando pra Woody se tivesse só falando com o Luiz? As conotações estão aqui, mesmo que não fossem a intenção. E só a lâmina de Hanlon me diz que deve ser incompetência, ainda que eu me pergunte se esse roteirista talvez não fosse o da suposta animação de Mickey e Minnie transando. Isso aqui tá bem fetichista. Vampiros chupam, lobisomens caçam, fantasmas assombram. Luiz vai comprar água de coco, Woody decide pegar no pé, onde temos os coqueiros que mencionei, e um rápido e divertido momento do Pica-Pau meio que voando por estar irritado. Finalmente ele pega o coco que cai, se desvia dos outros e zoa a árvore, levando vários outros na cabeça. Porque se ele já não foi bombardeado, aquele vegetal preso ao chão obviamente vai conseguir soltar uma segunda salva de bombas, separada da primeira, e que vai cair em cima dele mesmo sem ninguém ter se mexido. Depois de uma bandeira tremular mal, Luiz diz que vai comprar ingressos para o futebol, mas é uma partida de campeonato, então ele não conseguiu. Primeiro, as calçadas com barracas, ok, tem muito menos do que se esperaria, e elas não seriam tão certinhas, mas é uma interpretação de fora. Nada ofensivo aqui. Eu não esperaria que alguém fosse checar que tem um rio perto, ou quão altas são as árvores. Só que isso é para uma Championship Contest. Teria seguranças, centenas de pessoas. E esse é um carioca que vai para o estádio, mas não sabe quando tem jogo. É preguiçoso, sabe? É você sabe. Quando poderiam só pegar uma foto da última partida na época e simular aquilo. Especialmente se querem falar que ele é o guia, ele poderia ter algum contato para tentar entrar ou algo assim. Não. Tá tendo uma partida entre Brasil e Suécia e o Woody decide se infiltrar por um bueiro. E meu Deus, esse ângulo! Claro que Genericol de Macaquina tem uma cara perfeitamente redonda. E eu não estou tentando ser mesquinho aqui. O bico da Winnie, por exemplo, tem variado um pouco de tamanho, mas claramente é acidental. Acontece, especialmente para uma série com menos orçamento que nem essa. Alguém teve de pensar nisso e desenhar esse ângulo para ele estar aqui. O Pica-Pau decide abrir um bueiro, que antes era um pouco maior que a largura dele, depois aumenta para umas 3 vezes isso. Eles andam pelo escuro, os dois Pica-Paus achando que era uma galeria para água da chuva, mas Luiz avisa ser esgoto, mas ninguém sabe o que é esse cheiro. É cheiro de Schrödinger. Fede e não fede ao mesmo tempo. Quase no final, Luiz vai zoar eles por estarem fedendo, mas ele passou pela mesma passagem cheia do que as pessoas passam. Woody acha um bueiro rodeado por grama e sai de um buraco tapado pela grama no meio do campo. Eu juro pra vocês, eu pensei que seria algo um pouco mais inteligente. Algo como, eles vão sair na lateral do campo. O que não deve ser possível, mas suspensão de descrença, né? Não, você tem que suspender a descrença, a lógica, a visão. O Pica-Pau literalmente aponta a luz do sol entrando pelo bueiro de grade pra tirar um pedaço no meio do campo recoberto por grama, pelo menos 1,2 metros pra dentro do campo. Ele mantém o controle, chuta! Obrigado, jogador aleatório. Obrigado. Depois do Guaxinim que mal move a perna, nos vingar um pouco por todo esse tempo vendo isso, não temos nenhuma noção de quão grande um campo de futebol é, então a bola bate perto do meio e roda até o gol. Andy Panda apita, o macaco celebra terem ganhado, o goleiro reclama por ser interferência da audiência, mas Andy Panda diz que não tem nada nas regras sobre pica-paus migrando. Então, isso é no universo de Buddy, o cão amigo, fãs e mãos de jogadores, se movem pouca e aleatoriamente. Winnie declara seu amor, porque o triângulo mal pensado tem que ter um fim. Apesar de nem ter tido um começo direito, ela é contra ele vir com um casal. Não é ótimo? Defina ótimo. Eles têm um nariz humano. Mas os sumburlados apenas assobiam. Finalmente ele dá a risada e os dois dizem que vão mostrar como se faz, dando a risada deles. Eu queria poder dizer que é bom, do mesmo jeito que eu queria ter gostado de Rio. Pode ser menos que factual, mas eu consigo gostar de Culpe a Lisa. Encanadores Heróis são uma ideia, mas não é porque Bob Hoskins não funcionou em 1993 que eu não gosto de Robert De Niro em 1985.
Isso é tão mal feito. As coisas que podem ser vistas como boas são tão poucas e tão forçadas. E ainda temos Luiz, o personagem brasileiro que fala português e gosta de samba. A essa altura, o pessoal que detém os direitos do Pica-Pau já sabia que o Brasil era um dos seus maiores mercados. E alguém estrangeiro inserindo sua língua pode funcionar? Bolinha de golfe. Wally Walrus, que aparece no mesmo desenho, funciona há décadas. Aqui ele é um coadjuvante, não diferente de Andy Panda, e de alguma forma eles são um jogador e um juiz de futebol, e Luiz talvez fosse um guia, mas não guia eles. Quem sabe na primeira aparição dele seja melhor. Mas aqui a caracterização dele é usar pouca roupa, dançar um instante e talvez ser namorador, se você acreditar na paranoia do Woody. Apenas para comparação, em vez de um chapéu aleatório, ele poderia usar uma regata. Em vez de sambar meio segundo, ele poderia andar pelo calçadão dançando assim que ouve música, ou assim que tem algum tempo, ele poderia botar uma música para tocar. E em vez de um estereótipo de namorador, que não parece ter sido estabelecido e faz Woody parecer pior, ele pode fazer charme para mulheres passando, ou esbarrar com uma conhecida, e um fazer charme com o outro. Talvez fazer charme com alguém no estádio para conseguir entradas. Não tem nada de errado em criar algo novo, mas colocar um adesivo de brasileiro não é o mesmo que criar algo novo. Esse conto é só horrível. E eu não acho que o resto da série deva ser muito melhor. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com